Anunnakis, os homens que desceram do céu. História contada pelo povo mais antigo que dominou a escrita, que até o momento se tem notícia, os sumérios. Claro, muito da história humana se perdeu no passado devido à ignorância e principalmente aos dogmas religiosos e políticos das pessoas que conduziram o poder no passado. Notadamente, a destruição da grande biblioteca de Alexandria, que continha achados arqueológicos que hoje seriam de um apreço, de uma contribuição para a compreensão da vida muito grandes. Porém, a humanidade, ao longo dos séculos, sempre cometeu erros absurdos quando se junta política, religião e poder bélico. Quando esses três elementos se unem, a destruição é certa e inevitável. Anunnakis, os homens que desceram do céu. Décadas atrás, Zecharia Sitchin se especializou muito, ele gastou a vida toda para isso, para se especializar muito na língua dos sumérios. Hoje, eu domino de forma razoável, não ótima, o acádio babilônico, o egípcio copta e o hebraico pré-exílico. Mas, em virtude do fato de que, na infância, eu não tive acesso a uma fonte de pesquisa boa como se tem hoje, hoje é fácil demais você aprender qualquer coisa. Eu aprendi 12 idiomas com um celular, igual eu estou aqui com ele na mão. Às vezes, eu indo para o serviço dentro do ônibus, colocava o fone de ouvido e ia aprendendo. Daí as pessoas olham assim, o cara fala 12 idiomas, deve ser rico. Não deve não. Quando eu era pequeno, eu aprendi inglês na marra. Eu ia até a biblioteca pública, a pé, ficava lá a manhã inteira, lendo livros, que me interessavam, de ortografia, gramática, que eu podia alugar 3 livros por semana. E aí eu aproveitava o tempo da manhã lá estudando, estava aproximando a hora do almoço, eu ia lá, alugava outros 3 livros e ficava uma semana com eles. Naquele tempo era muito difícil o estudo. Os meus primeiros contatos com o acádio babilônico foi depois dos 25 anos. E aí o tempo realmente não proporciona um avanço muito grande. Lógico, eu gostaria de ter me especializado mais no sumério e no proto-indo-europeu. Mas as fontes de pesquisa são ainda escassas. Quando algum achado arqueológico de grande valor histórico é encontrado, sempre existem pressões políticas e religiosas para que o acesso àquele material não seja total. Ou seja, ainda hoje, a política e a religião atrasam o desenvolvimento tecnológico e intelectual do planeta. Eu sou contra a participação religiosa em qualquer processo democrático. Os governos deveriam tirar de forma urgente o poder de intervenção no Estado das religiões. Muitas vezes eu vejo aí comícios de candidatos a algum cargo político e tem lá a figura de um pastor junto. Isso não é democracia, isso é um estado de exceção, porque aquele pastor exerce um poder de decisão sobre os seus servos, sobre as suas ovelhas. Ele pode utilizar os seus cultos para manipular essas pessoas ao seu bel prazer, para votar num candidato A ou candidato B. A participação das igrejas no processo democrático é um risco à humanidade, mas as pessoas só vão descobrir isso quando lá no fim esse planeta estiver todo avassalado, destruído, estraçalhado. E lá na frente vão se arrepender das suas decisões históricas, das suas ações históricas. Enfim, vão se arrepender de terem sido tão ignorantes ao longo de toda a história. A ignorância humana. Voltemos no passado. Anunnakis, os seres que vieram do céu, eles tinham interesses ao deixar o seu... Zecharia Sitchin traduziu pela primeira vez como planeta, mas mesmo eu não tendo o mesmo grau de especialização em sumério, no original do sumério, que deu origem à escrita cuneiforme dos babilônicos que eu domino, esses originais sumérios tratam também da cultura e não apenas da escrita literal. E por isso eu acredito sim que o planeta X, o Nibiru citado nesses achados,
não é um planeta, porque numa tradição onde a própria humanidade desconhece certas coisas, e eu cito como um exemplo a própria Bíblia. Nos relatos bíblicos, os anjos, os deuses, eles descem do céu em carroças de fogo. Então, voltemos no tempo. Como é que uma pessoa há cerca de 3.000 anos atrás poderia conceber, por exemplo, um helicóptero, um avião? Se nós pegarmos um computador hoje e voltarmos no tempo, 3.000 anos, para tentar explicar àquele povo, àquelas pessoas, o que é um computador, elas nunca vão compreender. Do mesmo modo que as populações que estiverem aqui no planeta daqui a 1.000 anos, com as suas tecnologias de época, se algum deles voltar no tempo para nos explicar algum equipamento daquele tempo no futuro, nenhum de nós conseguirá conceber aquilo. E eu não vou longe. Voltemos em 1900, por exemplo, para explicar a alguém o que é um celular com imagens que filma. Aquelas pessoas se maravilhavam com câmeras fotográficas que utilizavam a luz do sol para gerar imagens. As épocas conduzem a culturas diferentes. E por isso, o que foi ensinado a esses sumérios no passado, o que foi criado, ou talvez até mesmo inventado por eles, ou se foi uma verdadeira história de que alguma coisa desceu do céu e os ensinou culturas, isso me leva a crer, baseado principalmente no teísmo dos babilônicos, na forma como a religião dos babilônios se desenvolveu. Eu tenho os meus elementos de convicção de que o planeta X, o Nibiru, é na verdade uma nave, num contexto histórico. Por quê? De acordo com o que esses achados arqueológicos sumérios tratam, os sumérios, ou os Anunnakis, os homens que vieram do céu, eram uma raça evoluída, alienígena, veio ao planeta para minerar ouro. Porém, dado o avançado conhecimento de química, biologia, genética que esses seres tinham, eles decidiram criar um ser híbrido aqui na Terra, juntando o DNA deles com o DNA de alguma espécie da Terra. E fizeram algumas experiências com animais, sendo que nenhum deles estava se desenvolvendo de tal forma que atendesse os interesses desses Anunnakis. Daí decidiram fazer a experiência com uma espécie de símio, um macaco pré-histórico. E daí começou as alterações genéticas que culminaram, segundo esses achados arqueológicos sumérios, na criação de Adapa, que foi um híbrido de um símio com um Anunnaki num processo genético. E esse Adapa conseguia aprender de forma mais rápida do que os híbridos que já haviam sido feitos. Ao passo que esses Anunnakis o levaram até a nave do líder deles, que era Enlil, irmão de Enki. Enlil e Enki, embora irmãos, eram rivais. Ambos desejavam assumir o trono de Anu, ou Ea, que era pai deles e líder supremo dos Anunnakis que vieram para a Terra. Esse assunto de naves é tratado de forma muito aberta nesses achados sumérios. Eles tratam realmente como naves espaciais e não como uma carroça de fogo, um cavalo de fogo, como são tratados não só na Bíblia, mas em outros povos também. Há achados arqueológicos que inclusive mostram claramente um ser humanoide pilotando uma nave, com inclusive riqueza de detalhes da anatomia dessa nave espacial. Então, voltemos a Adapa, que seria a criação híbrida perfeita dos Anunnakis. De Adapa foram criados outros semelhantes com a mesma genética, com o mesmo DNA. E os Anunnakis, enfim, conseguiram uma raça escrava para poder minerar o ouro, que dependiam por não estarem encontrando mais em outros lugares
do universo, da galáxia, das proximidades. Beleza, então eles conseguiram essa raça escrava para minerar o ouro. Ouro que em achados sumérios é tratado como um mineral que eles precisavam para criar uma camada semelhante à camada de ozônio para proteger o planeta deles da radiação do Sol. Consideremos que, de acordo com o que foi traduzido por Zecharia Sitchin, esse planeta possui uma órbita elíptica em torno do Sol. E há cerca de 2.500 anos, ele se aproxima da Terra. Entre 2.500 e 2.800 anos. Bom, os cientistas atuais sequer sabem se existem mais planetas no sistema solar. A nossa tecnologia é tão vulgar que muitos dizem que não existem vidas alienígenas, outros dizem que existe. Porém, a nossa tecnologia atual é incapaz de descobrir vida alienígena. Por quê? Se nós temos um planeta que está a 60 mil anos-luz do planeta, isso significa que a luz que está chegando nesse exato momento até os telescópios existentes na Terra reflete o que aconteceu lá naquele planeta há 60 mil anos atrás. Qualquer povo inteligente, qualquer espécie inteligente que tenha nesse exato momento um telescópio e esteja apontado para a Terra, se essa gente estiver a 65 milhões de anos-luz da Terra, eles estão vendo um monte de dinossauros nesse exato momento, caminhando pela Terra. A tecnologia do nosso planeta, na busca por vida alienígena, está vendo nesses planetas do universo o passado e não o presente. Nesse sentido, algum planeta habitável que esteja próximo da Terra, um exemplo, o planeta Próxima B, onde recentemente o telescópio, eu esqueci o nome do telescópio agora, mas ele pegou luzes que são artificiais, não são uma luz natural do planeta. Elas possuem formato geométrico bem definido, bem delineado. Só que isso está refletindo uma luz passada. Um planeta que esteja a 2.000 anos-luz do planeta Terra e tenha vida inteligente, nesse exato momento, se estiverem olhando para a Terra, eles estão vendo o que aconteceu há 2.000 anos aqui na Terra, porque é o tempo que a luz demora para chegar até o planeta deles. Então, os cientistas hoje no planeta que disserem existe vida fora da Terra ou não existe vida fora da Terra, baseados em observações de telescópios e radiotelescópios, não podem dizer com certeza, porque até mesmo as ondas de rádio que chegam até o planeta Terra viajam na velocidade da luz. E nesse sentido, mesmo essas ondas rápidas que os telescópios têm captado, elas estão refletindo um envio muito passado, muito no passado mesmo, do espaço distante. Quando a Terra recebe uma onda rápida de rádio, essa onda rápida está refletindo o que foi enviado muitos anos antes. Para você ter ideia, tem um local no espaço profundo que tem enviado mensagens de rádio à Terra, mensagens rápidas de rádio. Só que o tempo que essas mensagens demoram para chegar aqui na Terra são tipo 100 mil anos. Então, se uma raça inteligente tentou contato com a Terra 100 mil anos atrás, agora que essas mensagens estão chegando aqui. E outra, o erro das pessoas é achar que encontrando uma forma de vida alienígena, eles terão uma religião, um time de futebol, um presidente, um governador, usarão roupas. A lenda, o empirismo humano é acreditar que uma raça alienígena terá os mesmos defeitos de caráter da humanidade, as mesmas vaidades. A forma como os povos se desenvolvem no universo não é um reflexo da forma como a humanidade se desenvolveu. Segundo a historiografia suméria, que são o povo mais antigo de que se tem notícia, a humanidade foi criada para ser escrava e aprendeu a escravizar. Nesses achados arqueológicos
dos Sumérios, é dito que esses povos, esses Anunnakis, teriam ensinado, inclusive, artes, música, cultura, a essa criação híbrida que seria a humanidade, para que os divertisse enquanto estavam em incursão aqui pelo planeta. Fato é que as estátuas desses Anunnakis que foram encontradas lá na região do Iraque são exatamente iguais a algumas estátuas que foram encontradas em vários outros locais do planeta por povos que nunca se encontraram, que não tinham a menor condição de se comunicarem, não tinham a menor condição de atravessar o oceano. Porém, essas imagens são muito iguais. Uma coisa que sempre chamou a atenção é que todos carregam uma espécie de bolsa na mão. E as pessoas ligam aquela bolsa como uma bolsa, mas não dá para se conceber uma bolsa atual com aquilo que aquele ser estaria carregando em suas mãos. As pessoas são empíricas e sempre agem pelo pode ser isso ou pode ser aquilo. Muitas vezes eu vejo títulos de artigo científico com o nome, por exemplo, cientistas desvendaram o que é Oumuamua. Oumuamua é um corpo celeste com uma trajetória que desafiou o imaginário de cientistas no mundo inteiro. A princípio seria uma nave em formato de um charuto que se aproximou do sistema solar, permaneceu durante algum tempo, mudou de rota, se afastou do sistema solar, depois retornou, permaneceu mais um tempo e depois se afastou de novo do sistema solar. E eu vi um artigo científico dizendo que cientistas descobriram o que era Oumuamua. Fui ler o artigo científico. Cientistas acreditam que pode ser um corpo, acreditam que pode ser, eu nem continuei lendo. Ou se tem certeza de uma coisa, ou não se tem certeza de uma coisa. Fato é que nesses achados sumérios, foi passado que a humanidade foi criada por uma outra espécie, combinando o DNA deles com o DNA humano, humanoide, símio, de uma espécie de macaco do passado. Fato é que 97% do DNA humano não se relaciona com o processo evolutivo do planeta. Não se relaciona. Assim como o DNA do polvo também não tem uma relação com o processo evolutivo. Os pássaros e galinhas, por exemplo, através de análises de evolução de DNA, é muito fácil conceber que eles são resultados de dinossauros. Mas e a humanidade? De onde veio, para onde vai, como surgiu? Fato é que o processo de evolução da humanidade é estranho para o planeta, porque é como se a humanidade não fosse daqui e fosse colocada na Terra como se fosse um vírus. Em pouquíssimo tempo, se considerarmos a idade desse planeta de quase 5 bilhões de anos, no seu processo de formação, é muito tempo, né? Para que em apenas cerca de 20 mil anos, a humanidade desenvolvesse a escrita e hoje dominasse todo o planeta. Isso demonstra que a humanidade não seria daqui. Foi inserida tal qual um vírus que chega numa célula e em pouquíssimo tempo toma toda aquela célula, não sobrando espaço para mais nada. Basta vermos o mundo atual, com 8 bilhões de pessoas que estão se amontoando no planeta, onde não há mais recursos para todas essas pessoas. Voltemos lá atrás nos Anunnakis, então. Esse povo, segundo achados dos sumérios, que foram estudados por muitos arqueólogos, o que se destacou mais foi Zecharia Sitchin, que dedicou a vida inteira para desenvolver o conhecimento da língua dos sumérios. Esse povo, segundo esses achados arqueológicos, eram mais altos, mais fortes. Em algumas fotos, inclusive, há gravuras de seres desses Anunnakis pegando um leão como se fosse um gatinho de pelúcia. Isso demonstrando que a estatura deles era muito grande. Algumas culturas chamam esses gigantes de nefilins, anjos caídos, entre outros nomes.
Fato é que um dos achados arqueológicos trata de 8 reis Anunnakis que governaram o planeta Terra. Até aí tudo bem, só que por 300 mil anos. Então, o período de vida de cada um deles, em média, seria 35 mil anos. Enquanto que o período médio de vida de um humano para aquele tempo era de 60 anos. Cada um desses reis viveu 35 mil anos, em média. E governou o planeta que não era tão habitado. E nos achados sumérios, esses Anunnakis tinham utensílios, equipamentos que os faziam voar de um lugar a outro muito rápido. E talvez seja essa a explicação para o fato de haver achados arqueológicos no Peru, astecas, em povos da Ásia e também achados sumérios, onde alguns seres, deuses ou sabe-se lá o que achavam que era aquilo, são muito iguais, com uma máscara, uma espécie de bolsinha na mão, equipamentos são muito semelhantes, demais. Anunnakis. Esses achados arqueológicos tratam de que esses seres, depois de um tempo, saíram da Terra e a humanidade ficou com o planeta. Esses seres já não quiseram mais contato com a humanidade, pois o interesse deles aqui era a escravização dos humanos para fazerem mineração. Eles estavam interessados em minerais apenas. E seguiram rumo. Essa é a história encontrada em achados arqueológicos que trata desses Anunnakis. Os sumérios desenvolveram um sistema religioso baseado nesse início, onde em algumas correntes os Anunnakis são tratados como seres alienígenas e em outras correntes como deuses. A Bíblia cita alguns deuses cultuados pelos babilônios na época, dentre eles Dagon, se eu não me engano Marduk, também é citado na Bíblia. Esses deuses cultuados pelos babilônios seriam filhos dos Anunnakis originais, onde Enki passou a ser o mal, foi rejeitado. Na verdade, Enlil, que era o ruim da história, passou a assumir o trono, deixado por Ea, ou Eleá, que seria o deus original. Cultuado em outras culturas também, como Ra, Atom, é esse daí mesmo, Ea. Enlil, assumindo o trono, Enki foi colocado na história como um ser maligno, pois Enlil determinou que as escritas colocassem Enki como um ser maligno. O porém é que foi Enki, através de seu conhecimento genético, juntamente com Tiamat, é um nome de uma mulher que detinha um amplo conhecimento de genética, que teriam criado a humanidade e foi o responsável por não deixar que os Anunnakis destruíssem a criação Adapa, que seria o primeiro humano. Dessa história de Adapa, a Bíblia copiou e criou Adão, que seria criado do barro. Também juntando com a história de Enkidu, que é contada na epopeia de Gilgamesh. Sobre esses Anunnakis, muitos achados arqueológicos ligando os sumérios aos Anunnakis são encontrados. Esses achados contêm inclusive experiências do som, que somente começaram a ser desenvolvidas recentemente, onde usavam o som para levitar coisas. Recentemente se descobriu que é possível sim fazer com que o som levite um objeto. E nesses achados arqueológicos isso já era tratado, até com certa naturalidade, entre outras coisas, como o desenvolvimento de uma lâmpada também foi mostrado em escritas, em achados arqueológicos desses Anunnakis. Existe um filme proibido chamado Anunnakis mesmo,
Os Homens que Vieram do Céu, é difícil de encontrar esse livro, esse filme, para poder assistir. Foi lançado, mas foi proibido. Esse filme é muito interessante, algo que vale a pena ser assistido. Foi tão rico em detalhes que algumas forças ocultas da humanidade fizeram uma grandiosa pressão para que esse filme fosse proibido. Ainda se encontra dele na Deep Web. Talvez em algum site ou algum canal estranho aí que posta coisas exóticas, se encontre para fazer download e assistir. Fato é que essa história que é contada acerca desses Anunnakis desafia o intelecto humano para a época. Por quê? A escrita estava começando a se desenvolver. A humanidade não detinha uma capacidade intelectual para inventar uma história como essa. História essa que fica muito mais estranha porque os sumérios sabiam quantos planetas existem no sistema solar e o tempo de órbita de cada um deles em torno do Sol. Como um povo que estava começando a desenvolver a escrita, como eles sabiam disso? Há uma grandiosa quantidade de evidências que liga alguém, alguma coisa, com conhecimento tecnológico elevado e esteve aqui no planeta. Seria impossível, até mesmo hoje. Pegue aí uma quantidade de pessoas hoje que foi à escola, que fez faculdade, deixa essas pessoas numa ilha deserta, com o conhecimento de vida que cada um adquiriu, e dê a eles um telescópio para a gente ver se eles conseguirão descobrir o tempo de órbita dos planetas do sistema solar. A princípio, mais de 8.000 anos atrás, esses sumérios fizeram isso sem nenhum telescópio. Perfeito. 8.000 anos atrás. As pessoas têm uma dificuldade muito grande para conceber isso, o que seria 8.000 anos. É muito tempo. Então, há uma lacuna a ser explicada na humanidade. Infelizmente, se não fosse os dogmas religiosos e políticos no passado destruírem coisas que são importantes para a compreensão da história evolutiva, nós teríamos muito mais certezas do que dúvidas. Porém, lá no passado, a ignorância humana conduziu à destruição desses achados simplesmente por questões de dogmas. Quando um reino invadia outro, destruía sua história, suas bibliotecas, seus documentos. A humanidade sempre foi perdida em suas certezas. E isso faz com que hoje uma grande quantidade da população não tenha raiz definida, não tenha uma certeza definida e são facilmente manipuladas por líderes políticos, líderes religiosos, pela mídia e por uma falsa certeza de que aquela pessoa é sábia. As pessoas se recusam a aceitar a ignorância e estudar. Acham que sabem tudo, principalmente pelo empirismo que move a humanidade. No passado, as pessoas se preocupavam mais em ser ponderadas, até mesmo não queriam pensar ou dizer. Mas hoje nós temos uma humanidade perdida que acredita ser dona da razão. E assim sendo, como há uma grande destruição de achados arqueológicos ao longo da história pela humanidade, nós não temos hoje condições de determinar se essa história contada pelos sumérios foi a verdadeira história da criação humana. Justamente por causa da ignorância da própria humanidade. Isso posto, embora muitos achados arqueológicos continuem sendo encontrados, sempre existe a influência de grandes líderes religiosos do mundo. Esses líderes religiosos querem manter viva a história que é contada na sua respectiva religião e ameaçam moralmente, economicamente ou política qualquer achado que vá de encontro àquilo que sempre pregaram. Só que estamos próximos de uma grande mudança mundial. Em breve, um contato alienígena em larga escala será feito no planeta. Não estou supondo, tanto eu quanto o presidente da Rússia
quanto o presidente da China, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, a NASA, a KGB e astrônomos renomados em todo o mundo, todos mantemos a mesma certeza de que próximo desse tempo haverá um contato alienígena em larga escala no planeta. É algo inevitável, tendo em vista que o planeta Terra vem emitindo desde 80 anos atrás, quando as primeiras ondas de rádio começaram a ser enviadas para o espaço. E hoje, essas ondas estão em sentido... Opa, um cachorrão ali. Em sentido literal, a 80 anos-luz do planeta Terra. E começam a ser captadas por povos que eventualmente passaram por esse raio de onde se encontram essas emissões de rádio. Notadamente, esse corpo celeste estranho chamado Oumuamua, que ao se aproximar do sistema solar, sendo uma sonda alienígena, captou ondas de rádio da Terra. E depois de já ter se deslocado para outro ponto, retornou. Fato é que um corpo celeste não inteligente e não controlado nunca sairá do ponto A, passaria pelo ponto B, que seria uma rota próxima ao Sol, chegaria a um ponto C e depois inadvertidamente voltaria ao ponto B e seguiria rumo ao ponto A novamente. Sem uma inteligência controlando esse corpo, isso é completamente impossível. E embora alguns cientistas tenham afirmado que descobriram o que seria o corpo celeste Oumuamua, eles não têm certeza. Não há sequer uma imagem bem definida. E nesse ponto, muitos de nós vemos todos os dias nos jornais fotos exuberantes das galáxias profundas, tiradas pelos telescópios. E esses mesmos telescópios não conseguem uma foto boa de Marte, que está ali do lado. Hoje cedo mesmo dava para vê-lo, quando eu saí para ir para a academia. Deu para ver, né, os planetas próximos da Terra, que são Vênus e Marte, são muito fáceis de se visualizar no céu sem microscópio, sem telescópio. E também Júpiter, pelo tamanho de Júpiter, né? E no passado, essas pessoas, ao observarem o céu, não só os sumérios, mas outros povos, conseguiram traçar uma particularidade que diferenciava planetas de estrelas. Os planetas tinham um brilho fixo e as estrelas lampejavam. E isso fez com que muitos povos soubessem que existe uma diferença entre estrela e planeta. Desses se destacaram os sumérios justamente por terem determinado a quantidade de planetas do sistema solar, e inclusive Plutão, que só veio a ser descoberto recentemente pela humanidade, como um planeta, e depois foi transformado em planeta anão, tendo em vista a sua massa total e o seu diâmetro total. Nesse sentido, eu encerro dizendo que a humanidade não tem certeza de nada. Então, quando alguém disser não existe vida fora da Terra, aquilo é um absurdo, porque nós somos um minúsculo planeta e o nosso Sol é pequeno demais. Para se ter ideia, o Sol próximo de algumas estrelas que foram descobertas pelos telescópios da Terra, como por exemplo Arcturus, Betelgeuse, Aldebaran, Canis Majoris, WS Scuti, que são estrelas que colocam o Sol como um grãozinho de areia perto de um campo de futebol inteiro. O tamanho dessas estrelas é absurdo, e isso apenas do universo conhecido pela humanidade. Seria uma inocência muito grande pensarmos que existe vida apenas aqui nesse planeta. Do mesmo modo que seria uma inocência muito grande, mesmo concebendo que existe vida em outros pontos do universo, pensar que eles são parecidos conosco. As formas de vida se desenvolvem de formas muito diferentes. A própria diversidade de espécies de animais que existe no planeta demonstra isso. Cada um se adaptando de uma forma diferente. Nesse sentido, um micro-organismo chamado tadígrafo merece um local de destaque, pois ele pode se desenvolver em qualquer tipo de ambiente, onde existe luz, água, terra, calor, frio, oxigênio ou não, sol ou não.
Ou seja, esse tipo de organismo conseguiria se desenvolver em outro planeta. E isso comprova que, mesmo aqui na Terra, bem próximo de nós, existe um organismo que se adaptaria a outro planeta. Então seria um engano muito grande a humanidade pensar que a vida existe só aqui. Mesmo porque já foram descobertos micro-organismos, bactérias, em achados que chegam ao planeta de graça, asteroides. Os povos podem sim ter se desenvolvido através de uma amostra de DNA que chegou ao planeta através de asteroide e se desenvolveram no oceano, porque eles não se relacionam com nada. O DNA do povo não é desse planeta. E assim, o DNA humano... Ei, lindão! Ele late só até eu mandar beijo pra ele. É um pastor alemão. Quando eu mando beijo, ele para e fica tímido. Bom, encerrando nosso relato sobre Anunnakis, as fontes de pesquisa são apenas achados arqueológicos encontrados na região da Mesopotâmia, onde era a Babilônia e, antes disso, a Suméria. No passado, dadas as guerras que sempre nortearam as relações humanas, onde um reino invadia outro reino e o outro reino invadia o outro reino, porque a humanidade sempre foi selvagem. A história real da humanidade foi sendo destruída pouco a pouco, no passado por guerras e atualmente pelos dogmas religiosos que ainda imperam no planeta. Meu conselho é: tirem o poder das igrejas. Deem às igrejas o direito de terem a sua fé, das pessoas frequentarem e acreditarem no Deus, nos Budas, nos Alás, nesse povo todo. Mas é necessário tirar o poder político e bélico das instituições religiosas. Que enquanto elas continuarem influenciando a história humana, nós nunca vamos caminhar.